Mateus 25, eu começo a leitura no verso 14 e lerei até ao de número 29. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus coloque essa palavra no nosso coração esta noite. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25 é o grande discurso de nosso Senhor Jesus a respeito da sua própria segunda vinda, do seu retorno, quando vier para buscar a sua igreja, este retorno do qual nós cantávamos, até que ele venha. Então, no capítulo 25, especificamente, no final do 24, o Senhor começa a colocar algumas parábolas, que nós sabemos que ele fez uso de muitas delas ao longo da sua vida, para poder transmitir aos seus discípulos algumas ideias que nós também precisamos hoje alcançar novamente, porque são ideias que têm orientação e que dão sentido à forma como nós vivemos enquanto aguardamos o Senhor. Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens. 5 tinham azeite suficiente, 5 tinham em falta, e todas estas parábolas, como as demais, trazem em si uma grande lição a respeito da forma como eu e você viveremos enquanto aguardamos que Cristo venha nos buscar. Isso está presente nesta parábola. O verso 14 fala de um senhor que se ausentou do seu país, e no verso 19 aquele senhor volta. Então entenda que a fé cristã, ela tem algumas verdades básicas, algumas afirmações basilares a respeito de Cristo, de que ele veio, de que ele vive e de que ele virá. Portanto, a parábola se dirige ao espaço de tempo entre a sua ida e a sua vinda, e a forma como nós, os servos, lidamos com aquilo que ele nos dá. Vamos olhar aqui para alguns detalhes do texto. O verso 14 fala que será como um homem que se ausentou, chamou os seus servos, e nós temos aprendido a nos identificar com este nome que se refere à nossa posição diante de Deus, a posição de servos que vivem para fazer a sua vontade. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Pense comigo, irmão e irmã, e você concordará comigo de que, exceto os meus pecados, nada eu posso chamar de meu. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo de que usufruímos, tudo aquilo que consideramos como nossa propriedade, não é senão algo que o Senhor nos confiou, que lhe pertence.
que Ele deixou conosco, que Ele nos concedeu. Vou dizer novamente: exceto os meus pecados, não há nenhuma coisa que eu possa chamar de minha. Essa ideia de propriedade é uma ideia muito importante na Bíblia Sagrada, porque o rei Davi, quando reuniu aquele grande quinhão de ofertas para a construção do templo, orou e disse: tudo é teu, Senhor, e do que é teu, tu damos. O apóstolo pergunta: quem primeiro deu a Deus algo para que venha a ser restituído? Ninguém nunca deu nada a Deus. O grande de Deus, o pequeno é de Deus, o muito é de Deus, o pouco é de Deus. E se algo nos é dado, se algo está em suas mãos, Ele lhe confiou os seus bens. O verso 15 diz que ele tinha 8 talentos para dar. E é natural, você vai concordar comigo, que esse senhor da parábola tinha muito mais do que 8 talentos. A parábola nos conta a respeito de 8. E ele poderia ter dividido 8 entre 3, que dá 2,66667. Ou ele poderia ter deixado os 8 talentos na custódia dos 3 servos. Mas a parábola nos diz que ele repartiu a cada um segundo a sua capacidade. Vamos imaginar o que isso significa. Porque a parábola de talento podia significar 2 coisas. Ela podia ser uma unidade de medida de peso, talvez de prata. E se o talento aqui em questão eram 34 quilos de prata, o servo que recebeu 5 talentos recebeu 170 quilos de prata do seu senhor. Você consegue carregar 170 quilos de prata? Na igreja que eu sou pastor, o púlpito de que eu faço uso é um púlpito muito antigo e muito grande. Eu nunca pesei aquele púlpito, pastor Tarcísio, mas ele deve pesar mais de 120 quilos com certeza. Com certeza, porque eu e meu cunhado João Marcos, de vez em quando, temos que carregar aquele púlpito de lá para cá. O arrependimento. E o João diz assim: a gente podia colocar uma rodinha nesse púlpito, pastor. Ainda não me convenci disso. Mas fato é que não é qualquer cidadão que tem lá na igreja de Bela Vista que consegue carregar aquele púlpito de mais de 120 quilos. Então a capacidade aqui, você vai concordar comigo, que talvez fosse simplesmente a condição que o servo tinha de transportar 170 quilos de prata. 5 talentos, 170 quilos de prata. 2 talentos, 68 quilos de prata. 1 talento, 34 quilos de prata. 34 quilos de prata é pouco para você? Mas vamos considerar em segundo lugar o talento como unidade monetária, que tinha um valor impressionante de 60 mil dias de trabalho. E se fossem 60 mil dias de trabalho, você escutou bem, 60 mil dias de trabalho, ele seria hoje, em valores de 2019, quase 2 milhões de reais. Então quem recebeu 5 talentos recebeu 10 milhões de reais. Quem recebeu 2 recebeu 4 milhões de reais. Quem recebeu 1 recebeu 2 milhões de reais. 2 milhões de reais para você está pouco? Quando diz entregou a cada um segundo a sua capacidade, a parábola está nos deixando claro que mesmo aquele que recebeu menos não recebeu pouco. Então suponha isto. Suponha, na nossa imaginação aqui por um minuto, que você e eu entremos num acordo e eu deixo confiado ao irmão ou à irmã 2 milhões de reais. Somente na imaginação que eu posso entrar num negócio desse. Mas suponha isso. Eu deixei com você 2 milhões de reais e disse: olha, usa esse dinheiro, eu não vou precisar dele, usa por um tempo até eu voltar. Quando eu volto, eu encontro que você gastou o dinheiro somente com roupa e com sorvete e açaí. E não pense que isso aqui é gracinha, porque o dinheiro escapa da mão da gente de uma forma formidável. Eu assisti algum tempo atrás um dos diretores da Petrobras que foi preso nas investigações quanto à corrupção naquela grande empresa. E dos 39 milhões de reais que ele se apropriou, ele tinha somente 34 para devolver.
Então perguntaram: o que você fez com 5 milhões de reais? Ele disse: olha, eu viajei, eu comprei roupa, eu comi em restaurante. Dá uma raiva ouvir isso, né? Voltando à nossa imaginação, eu te deixei com 2 milhões de reais para você usar, mas você não fez nada de bom. E quando eu voltei, você tinha gastado tudo com sorvete e com açaí. Essa é a ideia da parábola, que o Senhor confiou a nós coisas preciosas, e até que Ele venha, nós temos de fazer uso destas oportunidades, desses bens, desses talentos, dessas coisas que podem ser úteis do reino de Deus, para que ao prestarmos conta, veja o que aconteceu no verso 16: o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente, carregando debaixo do braço 10 milhões de reais para negociar. E ele correu o risco grave de perder tudo. Ele correu o risco grave de perder 10 milhões que tinham sido deixados na mão dele, em confiança de que quando voltasse o Senhor, ele tivesse somente mãos abanando para apresentar. Ele correu o risco da violência do mundo, ele correu o risco do perigo, e ele correu o risco de administrar um dinheiro que não era seu. O outro, com 2, correu o risco de perder 4 milhões de reais. A quantidade é imensa, é assustadora, a gente nem imagina. Se ele perder isso, como ele iria pagar? O investimento é questão de fé. E me impressiona porque quando o Senhor voltou, os 2 servos devolvem integralmente o que receberam, mais o lucro. Ele diz: Senhor, eis aqui 5 talentos que me deste, e mais 5 que eu ganhei com eles. Ele não guardou 20% no bolso. Ele não escondeu uma parte, não disse assim: Senhor, o Senhor me deu 5, eu ganhei aqui outros 3 e 2 aqui escondidos. Não, ele entregou tudo. O que ganhou 2, entregou tudo, não reteve nada. Não é uma relação de trabalho isso aqui que a parábola coloca diante de nós, é uma relação serviçal, uma relação de serviço e do servo para com o seu Senhor. O verso 24 nos fala de um servo que se aproximou dele e disse: Senhor, e note que opinião ele tinha do Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo. Então é uma questão quanto à moral daquele homem e quanto ao seu caráter, porque diz em seguida: ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Ele se justifica e diz: receoso, escondi na terra o teu talento, toma aí o que o Senhor me deu. E pronto. Não era somente uma relação de prudência, havia uma ideia negativa do Senhor no coração daquele servo. Jesus deixa isso claro na parábola. Ele olha para aquele Senhor e o acusa de ser uma pessoa dura e opressora. Ele o acusa de roubar dos outros servos no lucro, e ele se justifica, receoso de que toda a sua maldade fosse se despejar sobre mim. Eu escolhi o caminho mais seguro, toma aí o que é seu. Estou só caminhando com os irmãos pela parábola, porque é notável que aquele que recebeu 5 e entregou 5, então ele recebeu 10 milhões de reais na nossa imaginação financeira, e entregou outros 10 milhões, então ele entregou 20 milhões de reais para o seu Senhor. É uma quantia de dinheiro que a gente nem sabe o tamanho disso. Deve ser um bom apartamento lá na rua Pernambuco de Juiz de Fora, deve custar uns 20 milhões de reais, eu imagino. Não? Onde eu falei? Ó. É para ver se vocês estão me acompanhando. Divinópolis. Perdão. Ele ouve do Senhor o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Para aquele senhor, 10 milhões de reais era um pouco, 5 talentos era um pouco, 2 talentos era um pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Para aqueles que ouviram Jesus falar isso, estava claro o que essa parábola termina dizendo: que aquele servo seria integrado, seria adotado como filho do Senhor, se tornaria herdeiro junto com a sua família, se tornaria um membro da família. A parábola então é muito simples.
ela fala daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, do que temos feito e como nós nos apresentaremos diante do Senhor com aquilo que temos feito, com o que Ele nos tem dado. É uma parábola simples, mas ela mostra que, primeiro, ninguém recebe pouco, e segundo, mesmo aquele que recebeu menos, não recebeu pouco, e aquele que recebeu muito, para Deus Ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, na companhia, na família, na intimidade, na presença do teu Senhor. Entendida a parábola, meus irmãos, eu enxergo aqui algumas verdades simples que quero compartilhar com vocês esta noite. A primeira delas: não existe, eu tenho dito isso aqui estes dias, não existe fé cristã, experiência genuína de salvação, não existe vida cristã verdadeira sem o engajamento no serviço do Senhor. A ideia de que alguém pode usufruir dos benefícios da salvação sem se apresentar nos regimentos de Deus, sem se colocar nas filas de defesa do reino, a ideia de que alguém pode simplesmente receber gratuita e maravilhosa salvação, adquirida na cruz pelo sangue do Salvador, sem retribuir a Deus e sem colocar diante de Deus a sua vida em serviço, essa ideia é de Satanás. É de Satanás porque é egoísta, é de Satanás porque é insensível, é de Satanás porque é incrédula, mas sobretudo, meu irmão e irmã, é de Satanás porque é o sentimento no coração de alguns crentes que segura para trás as suas igrejas e que impede o avanço do reino do Senhor na terra. O que poderia ser do nosso tempo se cada um que toma sobre si o nome de filho e filha de Deus tomasse também a incumbência e o serviço de servo do Senhor? O que seria do nosso tempo? O que seriam das pessoas com quem convivemos se cada pessoa que confessa o nome de Cristo também trabalhasse para Cristo, como vemos Cristo trabalhar em nosso favor? O que seriam de nossas igrejas e desta centenária igreja ainda mais, no despertamento da consciência de cada cristão, de cada membro da igreja, para o seu dever para com o Senhor? Nós só imaginamos isto. Satanás sabe bem o que iria acontecer, e sabe tanto que tenta prevenir. E infelizmente, graças a muitos, ele consegue. Para ser um bom parceiro de Satanás, basta cruzar os braços. O Salvador disse: quem comigo não ajunta, para ser um bom sócio do inimigo e do príncipe das trevas, basta ficar de braços cruzados. O bom parceiro do inimigo e do opositor do reino de Deus é o crente deitado. Nós somos mais aliados do reino de Deus ou do inimigo do reino de Deus? A resposta a esta pergunta não se encontra em nossos lábios, mas em nossas ações. A segunda coisa que eu quero dizer aos irmãos, diante de uma parábola tão imensa, é que não existe pouco no reino de Deus. Alguns servos serão capazes de carregar 170 quilos de prata, 5 talentos, e outros somente 34. Mas não perca de vista que 5 talentos são muito, mas 1 talento também não é pouco. Porque quando ouvimos de alguns irmãos as suas dificuldades, as suas objeções para o serviço do reino de Deus, dizendo que não sabem fazer, dizendo que não têm tempo, dizendo que se sentem cansados, dizendo que se sentem ocupados. E eu acho que todo pastor consegue fazer uma lista das desculpas que nós ouvimos com frequência para as ausências dos irmãos
na causa do Senhor. Todas essas são desculpas com as quais alguém está dizendo não ao pastor porque não veio ou porque não fez, mas ao Senhor está dizendo porque enterrou o talento. E algumas dessas objeções, meus queridos, precisam ser consideradas à luz, eu digo novamente, como disse na primeira mensagem, precisam ser consideradas à luz daquilo que o Salvador fez por nós na cruz do Calvário. Quando Ele nos resgatou do inferno, Ele não estava nos dando um vale para uma vida fácil e risonha e cheia de entretenimentos e de diversões. Quando morreu por nós na cruz do Calvário, sem dúvida Ele fez o que ninguém mais poderia fazer, mas fincou também diante de nós um exemplo de como eu e você devemos viver. Alguém se preocupa com as relações humanas e com as pessoas com quem teve algum arranhão nos seus relacionamentos, por uma palavra que foi dita ou por algo que aconteceu no passado? Nós, meus queridos, como crianças, somos extremamente protetores dos nossos arranhões, sem considerarmos, entretanto, aquele que em nosso lugar foi pregado numa cruz e lá agonizou durante 6 horas. Nós protegemos os nossos arranhões. Nós defendemos os nossos machucados, sem considerar o que o Salvador passou em nosso lugar. Não queremos ouvir desaforos, mas Ele, por amor de nós e de todo o povo, ouviu blasfêmias. Não queremos olhar no rosto daquele que, na verdade, Deus está nos dando uma gloriosa oportunidade de exercer o dom de perdoar. E quando somos assim tão egoístas, estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu não quero fazer o que o Senhor mandou fazer. Eu enterrei o teu talento, toma aqui o que é teu. Eu disse aos jovens hoje pela manhã, jovens, permitam que eu repita isso aqui. Mas quando você chegar no céu, adentrar por aquelas portas feitas de pérolas, por muros feitos de ouro cristalino e de joias, para habitar para sempre na mansão do Senhor, e para estar para sempre em abençoada, bendita, maravilhosa, santa, imperturbável comunhão com Deus. O diálogo no céu, o diálogo da parte de Cristo, eu tenho certeza, imperturbável certeza, que Cristo não vai perguntar para nós quantas séries nós assistimos no Netflix, ou quantos filmes nós assistimos no cinema, ou a quantos países nós tivemos a oportunidade de ir para o nosso lazer e entretenimento. O Instagram não vai existir no reino dos céus para a gente postar foto dos restaurantes onde comemos, onde colocamos recursos preciosos e tempo precioso que, como servos, deveriam ser dedicados à honra e glória do nosso Senhor. Eu tive a oportunidade, junto com meu sogro, pastor Altair, de no ano passado traduzir um livro para a Junta de Missões Nacionais, que foi publicado recentemente, do pastor David Platt, que foi presidente da Junta de Missões Internacionais da Grande Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E ele conta do episódio quando assumiu o pastorado da igreja onde é pastor ainda, no estado da Louisiana, recebeu um membro da igreja por carta de transferência, e conversando pastoralmente com aquele irmão, o irmão disse a ele: pastor, tudo que existe numa igreja batista para fazer, eu já fiz. O pastor perguntou: é mesmo? Ele disse: sim, eu já fui vice-moderador da igreja, eu já fui superintendente da escola dominical, eu já fui voluntário do departamento infantil, eu já cantei no coro de adolescentes, no coro de jovens, só não cantei no coro de mulheres. Eu já fui professor da escola dominical, eu já fui aluno da escola dominical, eu já fui presidente da união masculina, eu já fui da comissão de exame de contas, da comissão de sucessão pastoral, eu já fui da comissão de patrimônio e tantas outras comissões que nós batistas temos para organizar o serviço do Senhor nas nossas igrejas. Ele disse: tudo que tem para fazer numa igreja eu já fiz. Então o pastor perguntou: que bênção, seguramente você já ganhou muitas vidas para Cristo. Então a resposta foi outra. Embora tão experiente, tão engajado e com um currículo de membro de igreja tão... Complete a lacuna.
ele disse e teve de admitir: 30 e tantos anos de membro de igreja, nunca tinha ganho uma pessoa para Cristo. Irmãos, será que a vida do nosso Senhor vale tão pouco? Que Ele morreu por nós, e temos transformado o chamado do Evangelho, que é uma voz que exige de nós tudo. Temos transformado o Evangelho numa desculpa para uma vida leve e descompromissada. Será que ele vale tão pouco? Creio que ele vale mais que isso. Creio que aquilo que ele fez por nós vale mais. Creio que a forma como devemos responder à cruz seja mais elevada. As perguntas de Cristo no reino dos céus serão outras. As perguntas de Cristo no reino dos céus serão perguntas perscrutadoras. De certa medida, aquelas perguntas difíceis nas quais nós não queremos pensar, quanto ao estado da nossa vida cristã hoje, quanto ao fruto que temos trazido no reino de Deus agora, e quanto ao uso das oportunidades que Deus nos tem dado. Por isso o título desta pregação são oportunidades perdidas. Porque pelas nossas desculpas e pelos raciocínios enganosos que construímos e que Satanás dá só uma mãozinha para a gente, nós perdemos oportunidades maravilhosas de perdoar, de amar, de servir, de frutificar, de crescer na fé, de dar testemunho do poder do Evangelho, de fazer brilhar a luz do céu, de fazer exaltado o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nesta noite, eu te pergunto: o que você faz daqueles bens que o Senhor te confiou? Seus recursos financeiros são usados somente para o sustento da sua vida e das suas diversões? Ou são empregados no reino de Deus? Seu tempo que Deus te dá tem sido administrado por você para que as coisas do Senhor possam ser contempladas e honradas, para que você possa separar um dia da semana para ser santificado e empregado na comunhão com Deus e no serviço de Deus. Nosso tempo diário tem escoado diante da televisão, do celular, e nisso nós temos nos perdido deste livro precioso, que nunca antes na história foi tão acessível quanto agora. Continua a ser o livro mais vendido do mundo, e o Brasil é o país que tem a maior sociedade bíblica do mundo. A maior sociedade distribuidora de Bíblias do mundo é a deste país. E é possível adquirir uma Bíblia numa versão muito simples, naturalmente, por apenas R$2. É o preço de um picolé ali na cantina embaixo. Uma melhorzinha, R$3,50. Temos tantas e conhecemos tão pouco. O que você tem feito dos títulos que Deus te permitiu conquistar na sua vida, das oportunidades de trabalho e das pessoas com quem você tem convivido? O que você tem feito da sua voz, que pode ser usada para orar, para cantar louvores e para dar testemunho do Evangelho? De que forma você tem usado as suas habilidades, a sua força e a sua capacidade no serviço do Senhor? Porque eu vou te dizer o seguinte: somente duas coisas são apresentadas a Deus: frutos e desculpas. Somente duas coisas são apresentadas a Deus: frutos e desculpas. O
que você apresenta. Número 4. Esta parábola não é uma figura da salvação. Em certa medida, não. Em certa medida, ela é uma figura da apresentação dos crentes diante do Senhor no fim de todas as coisas. Quando Cristo vier, não sabemos que dia será, nem que hora será. Quando Cristo vier e você tiver de prestar contas a Deus da sua vida, você vai se alegrar ao fazê-lo ou você vai se envergonhar ao fazê-lo? Este é o resultado de tudo que eu estou conversando com vocês esta noite, do que eu tenho compartilhado esta noite da palavra do Senhor com os irmãos. Quando Cristo vier, você se alegrará ou você se envergonhará da vida que viveu? Quando eu era muito novo na fé, eu aprendi a cantar uma música, não sei se os irmãos conhecem, talvez sim, que diz o seguinte: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui. Eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Esta é, meus irmãos, no fim das contas, a razão por que Deus nos permite brevemente viver neste mundo, para fazermos uso dos talentos que Ele nos confiou, acompanhados do nosso próprio testemunho, do nosso próprio louvor e da nossa própria ação de graças. No fim das contas, quando Cristo examinar a sua vida, você sentirá o quê? Alegria ou vergonha? Você vai apresentar o quê? Frutos ou desculpas? Deus nos ajude a viver segundo a sua vontade. Eu me colocarei de joelhos.